Você ainda não sabe quando usar e qual a diferença de a little, a few, em inglês? Não se preocupe que essa aula é para você. Eu sou a Priscila e hoje vamos aprender mais uma estrutura importante do inglês do dia a dia. Então já pega o seu papel e caneta e bora para a aula. Vamos aprender a usar little. Little significa pouco ou pouca, e ele é usado para coisas incontáveis, em frases no singular. Little passa a ideia de negativo, algo insuficiente. Veja o exemplo. I have a little money. I have a little money. Eu tenho pouco dinheiro. A mensagem é transmitir que eu tenho pouco dinheiro e esse dinheiro é insuficiente. Agora, veja a mesma frase e a diferença usando a little. A little significa um pouco, usado também para coisas incontáveis, em frases no singular. Mas a ideia de a little é transmitir um pouco mais, aquele pouco suficiente. Veja a frase. I have a little money. I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Nessa frase é transmitido que eu tenho um pouco de dinheiro, mas a quantia está ok, está suficiente. Diferente de little, que tem pouco dinheiro, mas a quantidade não é suficiente. Agora, vamos aprender a diferença de few e a few. Few significa poucos ou poucas, usado para coisas contáveis, frases no plural. Few também passa a ideia de negativo, algo insuficiente. Veja um exemplo. I have a few friends. I have few friends. Eu tenho poucos amigos. Essa frase transmite que eu tenho poucos amigos e para mim essa quantidade é insuficiente, ou seja, eu quero mais amigos. Veja a mesma frase com a few. A few significa alguns ou algumas, usado para coisas contáveis, frases no plural. Mas a ideia aqui é transmitir alguns, mas a quantidade é suficiente. Veja o exemplo. I have a few friends. I have a few friends. Eu tenho alguns amigos. Nessa frase, a few passa a ideia que tenho alguns amigos, poucos amigos, mas essa quantidade está ok, está suficiente. Vamos resumir para entender melhor? Little passa a ideia de negativo, insuficiente, a quantidade ali não tá boa para mim, né? E usado para coisas incontáveis. E few também passa a ideia de negativo, uma quantidade insuficiente, não tá legal para mim, eu quero mais. Mas aqui é usado em coisas contáveis, ou seja, pessoal, então aqui little e a few passa a mesma ideia, só que little para coisas incontáveis e few para coisas contáveis. Então muito cuidado, muito atento aqui nessa pequena diferença. Um é para incontáveis e outro para contáveis. Já a little passa a ideia de pouco, mas uma quantidade suficiente. É pouco, mas está ok. E usado para coisas incontáveis. A few também passa a mesma ideia de poucos, né? Ou alguns, né? Mas uma quantidade suficiente. Mas aqui é usado para coisas contáveis. Aqui também a diferença é que a little é usado para coisas incontáveis e few usado para coisas contáveis. Então, muita atenção aqui. Eles transmitem a mesma coisa, só que um é para coisas, né, incontáveis e outro para coisas contáveis. Então, temos que praticar
bastante aqui para essa diferença fixar na nossa mente, ok? A boa notícia é que a little e a few podem ser substituídos por some. Só muito cuidado, somente a little e a few. Esses dois que transmitem a quantidade suficiente, ok? Por exemplo, I have some friends. Eu tenho alguns amigos. I have a few friends. Eu tenho alguns amigos. Então, percebe que aqui eu usei some ao invés de a few. Então, muito cuidado. Somente substituir a little e a few, aquelas frases que transmite pouco mais uma quantidade suficiente. Outro exemplo, I have some money. I have a little money. Eu tenho pouco dinheiro, mas aqui está transmitindo que eu tenho pouco mais, ok. A quantidade para mim está suficiente. Mais exemplos, I have some days off next week. I have a few days off next week. Eu tenho alguns dias, de folga na próxima semana. Alguns dias, poucos, mas para mim, suficiente. I need some sugar. I need some sugar. I need a little sugar. I need a little sugar. Eu preciso de um pouco de açúcar. Aqui é pouco, mas suficiente para mim. Então, a ideia de some é transmitir que a quantidade é pouca, mas suficiente. E no dia a dia você ouve mais a some do que a few e do que a little. Agora, vamos praticar com mais frases para que essa estrutura aí fixe aí na sua mente? Vamos lá? I have to make a few phone calls. You make very few mistakes. Adam is very thin because he eats very little. Do you want sugar in your coffee? Yes, a little. I need a little fresh air. We have very little time. We're going away for a few days next week. The restaurant had little seating available. Could I have a little help with carrying these boxes? Can I have a few minutes of your time? Could you please give me a few examples? I have some free time this weekend. Se essa aula te ajudou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que querem aprender inglês. E agora eu desafio você, deixa aqui nos comentários uma frase com a few ou a little. Deixa aqui para você praticar essa estrutura também. E te espero na próxima aula. Bye!